Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós iremos falar sobre o sétimo mandamento. E antes de nós iniciarmos o nosso encontro, gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no nosso canal e também pudesse compartilhar este vídeo com outras pessoas que você conhece. Além disso, gostaria de fazer um convite para você. Todo sábado, às 8h30 da manhã, aqui no nosso canal, nós fazemos o nosso encontro ao vivo. Cada sábado a gente fala a respeito de um tema diferente da nossa fé católica. Nós batizamos esse encontro como o Encontro Nossa Fé Católica, tá bom? Então assim, mesmo que você não acompanhe o primeiro encontro ou o segundo, não tem problema, porque ele na verdade não tem uma ordem, tá bom? Cada sábado é um tema diferente do outro, independente do outro. Então convido você a participar também conosco aqui, tá certo? Então vamos começar o nosso encontro mesmo de hoje, traçando sobre nós o sinal da cruz, fazendo a nossa oração inicial. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós queremos iniciar o nosso encontro de hoje, a nossa aula de hoje, agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esse dia. Queremos entregar a Jesus, nosso Senhor, tudo aquilo que temos e somos, e que o próprio Jesus possa semear esta palavra no nosso coração, que hoje, pela força e ação do Espírito Santo, o Senhor Jesus possa converter a nossa vida, porque meditar os mandamentos da lei de Deus significa também desejar vivê-los. Então que isso hoje possa, por graça do Espírito Santo, por dom do Espírito Santo, acontecer na nossa vida. Por isso nós pedimos ao Senhor Jesus que derrame sobre nós a graça do Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchi os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá? Então vamos começar o nosso encontro de hoje. Eu acredito que nós teremos que dividir essa aula aqui em 2 encontros, tá bom? Então 2 vídeos. Então a gente vai ver até onde a gente consegue falar nessa primeira aula aqui, tá certo? Então vamos lá. Os parágrafos que nós utilizaremos para o encontro de hoje são do 2401 ao 2463, tá certo? Então convido você a pegar o seu catecismo. Vamos ouvir aquilo que a Igreja nos ensina sobre mais este mandamento da lei de Deus, tá bom? Vamos lá então. Então, o sétimo mandamento nos ensina a não roubar. Não roubar. Nós encontramos a citação, aliás, as citações deste mandamento lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 15, e também no Evangelho de São Mateus, né? Está lá no capítulo 19. Jesus vai nos recordar a respeito deste mandamento. Basicamente, nos diz o parágrafo 2401 que este mandamento nos ensina, né? Ele engloba, né, toda a questão de tomar, reter ou levar alguma coisa que não é nossa, né, para nossa casa, ficar conosco. Né? Então, quando você toma algo de alguém, quando você retém algo de alguém, ou quando você leva consigo algo que não é teu e permanece com aquilo, isso já pode ser considerado um roubo, certo? Então é claro, se a pessoa te empresta, obviamente que não é roubo, mas se aquilo que foi emprestado não é devolvido propositalmente, já constitui o roubo, né? Também diz o catecismo que este mandamento nos ensina a gestar os bens com justiça e caridade. Além disso, é um respeito à destinação dos bens universais e à propriedade privada, certo? A gente vai abordar isso com muita calma. Vamos lá? Convido você a pegar então o seu catecismo no parágrafo 2402. Vamos lá? Parágrafo 2402, que diz assim, ó:
No começo, Deus confiou à terra e seus recursos à administração comum da humanidade para que cuidasse dela, a dominasse por seu trabalho e dela desfrutasse. Certo? Então Deus quando criou o mundo, ele entregou à humanidade para que a humanidade, para que os homens e mulheres pudessem então administrar toda essa criação que ele havia dado. Né? Continua. Os bens da criação são destinados a todo gênero humano. É para todo mundo que Deus entregou. A terra está, contudo, repartida entre os homens para garantir a segurança de sua vida, exposta à penúria e ameaçada pela violência. A apropriação dos bens é legítima para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas, para ajudar cada um a prover suas necessidades fundamentais e as daqueles de quem está encarregado. Deve também permitir que se manifeste uma solidariedade natural entre os homens. Então aqui o catecismo já começa a dizer que aquilo que Deus criou, ele entregou para a humanidade. Os homens foram repartindo entre si esses bens, né? Dizendo inclusive aqui o catecismo que cada um pode possuir as coisas. Né? Nós temos esse direito à posse, aquilo que depois a gente vai chamar de propriedade privada. Nós temos direito a isso. Né? Entretanto, como a gente vai ver, tudo aquilo que nos pertence deve também ser utilizado para que haja solidariedade entre todos os homens. Ou seja, aquilo que nós temos também deve ser colocado a serviço das outras pessoas. Né? Vamos lá. Depois o catecismo vai dizer o seguinte, no parágrafo 2403, que é justamente a sequência. Ele diz assim: o direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de modo justo, não abole a doação original da terra ao conjunto da humanidade. Então, mesmo que você possua algo, né, você possui aquilo, é propriedade privada, diz o catecismo que mesmo que a gente tenha esse direito, isso não abole que nós possamos repartir aquilo que nós temos. Né? É a tal da solidariedade de que a igreja tanto diz. A destinação universal dos bens continua primordial, mesmo se a promoção do bem comum exige o respeito pela propriedade privada, pelo respectivo direito e exercício. Tá bom? Então, acima da propriedade privada, ainda nos diz a igreja, nós temos sim que lembrar que a destinação universal dos bens, ou seja, aquilo que Deus criou para toda a humanidade, deve estar acima de tudo. Né? Deve estar acima de tudo. Isso não significa, obviamente, que, por exemplo, o governo pode tomar posse das coisas que nós temos, falar assim, agora a sua casa não é mais sua, certo? Isso não é correto, tá certo? Como acontece em países socialistas, comunistas, a gente sabe que isso é totalmente errado, né? Mas a igreja coloca isso no sentido de que Deus, ele quer o bem-estar de todos os seus filhos. Então, se eu possuo as coisas, eu vejo o meu irmão, né, sofrendo, eu tenho que colocar os bens que eu possuo, que me foram dados por Deus, através do meu trabalho, é verdade, mas foi Deus quem me deu saúde, quem me deu o próprio trabalho. Então eu tenho que colaborar, tenho que repartir com o meu irmão, eu tenho que ajudar aqueles que mais precisam. Né? Ou seja, o bem universal, o bem de todos está acima do meu bem-estar apenas como se fosse uma coisa egoísta, né? Olhando apenas para mim mesmo. Eu tenho que pensar nos outros também. Aquilo que eu tenho deve também servir para ajudar os outros. E diz aqui no 2404, usando aqueles bens, o homem que possui legitimamente as coisas materiais não as deve ter só como próprias dele, mas também como comuns, no sentido de que elas possam ser úteis não somente a ele, mas também aos outros. A propriedade de um bem faz de seu detentor um administrador da providência, para fazê-los frutificar e para repartir os benefícios dessa administração a outros, a seus parentes em primeiro lugar. É aquilo que eu acabei de falar. Embora nós possuamos as coisas, nós tenhamos os bens, que foi fruto do nosso trabalho, graças a Deus, mas nós também temos que colocar tudo isso a serviço dos outros, ajudar os que precisam. E o catecismo dá uma ressaltada aqui no finalzinho, dizendo que, em primeiro lugar, aos nossos parentes. Né? Então, tem gente que às vezes ganha tanto dinheiro e esquece das pessoas da própria família, não é mesmo? Gente que está muito rica, mas não ajuda os familiares.
Então a igreja nos ensina que os primeiros a serem beneficiados por esta nossa solidariedade devem ser as pessoas da nossa família, os nossos parentes, tá bom? Beleza. Depois disso, continuemos aqui. O catecismo nos ensina o seguinte: na economia, nós devemos praticar a temperança para moderar o nosso apego. Ou seja, na economia, que eu digo, na administração de nossos bens, né? O catecismo diz que nós devemos praticar a temperança para moderar o nosso apego. Então a gente pode possuir as coisas, a igreja nos ensina que nós podemos possuir bens, mas nós temos que ter um equilíbrio sobre aquilo que nós temos, para que nós não nos tornemos pessoas apegadas aos bens materiais, né? Demasiadamente apegadas aos bens materiais, certo? Porque isso vai tirando de nós, né, primeiro, a solidariedade, que é repartir aquilo que nós temos, mas vai nos fazendo ser pessoas apegadas materialmente, fechadas no material, né? Nós não sabemos mais partilhar com as pessoas, com os nossos irmãos, e aí nós nos tornamos pessoas que muitas vezes se preocupam apenas com o material. E, além disso, vocês podem perceber quantas pessoas fazem atrocidades por causa do dinheiro, mandam matar outras pessoas por causa de dinheiro. Quantas famílias destruídas de verdade, famílias assim completamente divididas, separadas, irmãos que se tornam inimigos de irmãos por causa de herança, por exemplo. Então a igreja nos ensina que nesta administração dos bens nós temos que pedir a Deus a temperança, o equilíbrio. A temperança é o equilíbrio, a moderação, nem de menos nem de mais, certo? Porque às vezes a gente, cada vez quer mais e mais e mais e mais, de uma forma exagerada. Tem gente que ganhou tanto dinheiro na vida que acabou não preenchendo aquele vazio interior, porque o material não consegue preencher o espiritual. Uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas ser uma pessoa infeliz, ser uma pessoa triste. O dinheiro não compra de verdade a nossa felicidade. Às vezes a gente brinca, né? Que o dinheiro não traz a felicidade. Ele ajuda para a gente ter as coisas, né? Ajuda para o nosso bem-estar. Isso é verdade. Mas o dinheiro, ele não nos preenche a alma. Tem muitas pessoas que têm tudo e são pessoas tristes, depressivas, gente que até se suicida mesmo tendo o mundo inteiro aos seus pés. Então, peçamos a Deus o dom da temperança, para que nós aprendamos a ter a medida certa dos bens materiais. A justiça para repartir os bens do próximo e lhe dar o que é devido, aquilo que é a solidariedade. Também temos que agir com justiça. Então a gente pratica a temperança e temos também que agir com justiça, no sentido de respeitar os bens do próximo e lhe dar o que é devido. Então, respeitar o que o outro tem. Isso também é um ensinamento que nos tira da inveja. Respeitar o bem do outro significa não apenas não prejudicar a outra pessoa nos seus bens, naquilo que a pessoa tem, portanto, não tomando para nós aquilo que não é nosso, mas também nós temos que aprender a exercitar o alegrar-se com a felicidade do outro, para a gente não cair na inveja, porque a inveja é terrível. A inveja, a própria definição é terrível, porque é aquele sentimento que a pessoa tem de tristeza porque o outro está feliz, porque o outro tem as coisas. Imagina, você fica triste porque o outro está sendo querido, você fica triste porque o outro está alcançando sucesso, um sucesso justo, e a gente fica triste com o sucesso do outro. Isso é inveja. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. E aí diz aqui o catecismo, a respeito do respeito aos bens do outro, isso que a gente está falando, né? O respeito aos bens do outro, aqui pode perceber que a gente começa a entrar na questão mesmo do não roubar, né? Porque quem rouba está desrespeitando aquilo que pertence ao outro, né? Eu não posso, a pessoa não pode roubar o outro
falando assim, não, mas Deus deu tudo para todo mundo. A gente tem, isso aqui, em nome do bem universal, o outro vai lá e suprime, né? Olha, já que Deus deu tudo para todo mundo, isso aqui é meu também. Não. Aí é um desrespeito à propriedade privada. Então, o roubo começa aí. Portanto, respeitar os bens do outro proíbe o roubo. Diz o catecismo, não há roubo se o consentimento pode ser presumido. Por exemplo, vamos lá, quando é que não acontece o roubo? Digamos que você mora aí com seus pais, vai. Aí tá passando na rua o cara vendendo pão, com a bicicletinha lá vendendo pão, vendendo ovo, vendendo pamonha. Aí você tá com vontade e não tem o seu dinheiro ali. Você sabe que na carteirinha ali do seu pai tem 10 reais. E você sabe que o seu pai lhe daria esses 10 reais para você comprar o que você queria ali, que o cara está passando, vendendo pão, por exemplo. Então você presume que haveria consentimento do seu pai em te dar o dinheiro para comprar o pão. Então quando você faz isso e vai, pega os 10 reais e compra o pão, aí não é roubo, não é considerado roubo. Por quê? Porque o consentimento do outro pode ser presumido. Então você imagina que seu pai lhe daria o dinheiro, certo? Então, nesse caso, sim. Se você soubesse que seu pai não lhe daria o dinheiro, aí seria roubo. Entendeu? Então você tem que presumir que o outro, sim, lhe emprestaria aquilo, né? Lhe daria aquilo. Tá bom? Quando as necessidades imediatas e essenciais forem evidentes. Então não há roubo quando as necessidades imediatas e essenciais forem evidentes. Por exemplo, quando a polícia está perseguindo um bandido. Estou dando um exemplo aqui, tá? E de repente o policial bate o carro e ele pega o seu carro para perseguir o bandido, por exemplo. Ele não está roubando o seu carro. Aquilo é uma necessidade imediata, não é roubo, ok? Ou quando você tem uma urgência, né? Por exemplo, uma pessoa, vamos dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa que está em frente ao mercado e ela desmaia. Alguém que vai socorrer, de repente, entra no mercado, ela conhece aquela pessoa que está caída e a pessoa teve uma crise porque ela precisa de açúcar no sangue. Estou dando um exemplo bem assim, né? Só para a gente poder depois aplicar outros exemplos. E aí a pessoa vai lá, entra no mercado, pega um pouco de açúcar, pega um pacote de açúcar fechado no mercado sem pagar e salva a vida daquela pessoa. Estou dando um exemplo, né? Então nesse caso não é um roubo, porque é uma necessidade imediata. Isso você vai salvar uma vida. É evidente que precisa fazer alguma coisa. Isso não é um roubo. Entendeu? Até mesmo porque depois a pessoa pode ir lá pagar nesse caso, né? Mas quando é uma necessidade imediata, essencial, não existe o roubo, tá bom? Reter os bens emprestados é roubo. Então, por outro lado, se alguém te empresta alguma coisa, te empresta um livro, aí você fala assim, logo que eu terminar de ler eu te devolvo. Só que você fica com o livro para você e você até se lembra que tem que devolver aquele livro, mas deixa a vida aí levando. Toda vez você dá uma olhadinha, vê o livro lá na estante, sabe que não é teu, mas a pessoa não pediu mesmo e vai ficando. E isso é considerado roubo, porque você está retendo um bem que não é teu. Ok? Vamos lá. Ou pior, quando a pessoa pede, você fica enrolando para não devolver e não devolve. Pior ainda. O que mais? Ficar com objetos perdidos também é roubo. A igreja nos ensina aquilo que o ditado popular diz. Então a igreja contraria o ditado popular. O ditado popular diz o quê? Achado não é roubado. O que a igreja está dizendo? Se você ficar com um objeto perdido, é roubo. A igreja está dizendo claramente, né? Quantos casos a gente conhece aí, passa até na televisão muitas vezes, a pessoa que encontrou um pacote de dinheiro lá, de R$ 1.000, e aí em vez da pessoa ficar para ela, ela levou na delegacia e depois apareceu o dono super aliviado porque ele tinha que pagar, sei lá, um remédio, ele tinha que pagar uma conta, ele poderia perder um bem porque se ele não pagasse e ali estava o dinheiro recuperado para salvá-lo daquela situação. Então, se a gente encontra alguma coisa, aquilo não pertence a nós.
Nós não podemos ficar com aquilo que a gente encontra, tá bom? Defraudar no comércio. Então você tem lá o cara, o dono da vendinha, que coloca um pezinho a mais na balança. E aí as pessoas que vão pesar, as pessoas que vão colocar lá aquilo que elas estão comprando, o arroz, vai pôr o arroz, aí dá um valor a mais, né? Porque a balança está alterada. É roubo, claramente. Hoje a gente está tendo problema aí com roubo na gasolina, né? Então, aqueles caras, donos de postos de gasolina, que colocam lá, que alteram o mecanismo da bomba, e aí você leva menos e paga o mesmo valor, né? Então você paga mais e leva menos daquilo que você está pagando. Então isso é roubo também, é roubo, certo? É pecado gravíssimo. Roubar é pecado gravíssimo, tá? O que mais? Pagar salários injustos é pecado, é roubo. Você está roubando do seu funcionário aquilo que é justo pagar para ele, né? Então, pagar salários injustos é pecado. Que mais? Preços muito altos. Então, tem gente que aproveita, né? Lembra essa época aí da pandemia, no álcool gel? Né? Que você ia na farmácia lá, o álcool gel que custava R$ 5 ontem, hoje estava custando 50. Então, abusar dos preços é roubo também, é abuso. Especulação. O que é especulação? É quando você varia artificialmente a avaliação dos bens para levar vantagem. Então, vai vender uma casa, né? Você é um vendedor, aí você tem uma casa lá, você trabalha uma imobiliária. A casa vale 200 mil, só que aí você põe um preço bem mais alto. Fala, não, essa casa aqui custa 350 mil. Né? Então isso aí também é pecado, porque você está roubando. De alguma forma você está roubando o dinheiro daquela pessoa, porque a casa não vale tudo aquilo. Quando a gente coloca um preço muito alto nos nossos bens, seja lá o que for, entendeu? Você tem uma coisa que vale X, vai lá, vale R$ 10, se você vende por 50, isso é pecado, porque você está roubando de alguma forma, está abusando dos preços, né? A corrupção, obviamente, que para nós, no nosso Brasilzão, é a pior coisa que existe, né? A corrupção é isso que está matando tanta gente no país. Não tem, né, ninguém para atender no posto lá, médico, porque o pessoal desviou o dinheiro. O que mais? Usar para proveito próprio os bens da empresa. É pecado, é roubo também. Então, aí, sei lá, quanta gente aí que fica imprimindo trabalho de faculdade na empresa sem autorização do dono, né? Tem até uns que falam assim, não, manda para mim aí que eu imprimo aqui na empresa, e o dono não sabe de nada. Você não comprou nem o papel e nem a tinta da impressora, né? E está usufruindo de uma coisa para você, para os seus amigos, é roubo. Você não tem direito a fazer isso. E isso é muito comum, hein? O pessoal faz muito isso. Fica imprimindo trabalho de faculdade, fica usando as coisas da empresa para benefício próprio. Fica pegando coisa que é da empresa e leva para casa para usufruir com a família. Errado, é pecado, diz a igreja que isso é roubo. Certo? O que mais que nós temos aqui? Olha outra coisa que é roubo, diz o catecismo. Trabalhos mal feitos. Quando você não faz o seu trabalho do jeito certo. Sabe quando você contrata lá alguém para fazer uma obra na tua casa e o cara tá com pressa porque já apareceu outro trabalho para ele lá e aí ele faz tudo meia boca ali, sabe? Faz tudo de qualquer jeito só para poder pegar o outro que vai dar mais dinheiro. Se ele faz um trabalho mal feito assim na correria, é pecado, é roubo. Ele está roubando o seu dinheiro. Se você faz isso, está roubando o dinheiro de alguém. Quando a gente é contratado para fazer um trabalho, nós temos que fazer o nosso melhor, como se nós fôssemos as pessoas que estivessem contratando. Entendeu? Você tem que se colocar no lugar da pessoa que vai te pagar. O que a pessoa que vai te pagar espera de você? Ela espera o quê? Um trabalho perfeito. Ela espera um trabalho, pelo menos aquilo que você prometeu fazer. E não menos do que aquilo. Então não tem desculpa para isso. Né? Se a gente é contratado para fazer um trabalho, a gente tem que fazer aquilo para que a gente foi contratado. Então é pecado também fazer trabalho mal feito. Fraude fiscal, falsificação de cheques, gastos excessivos e desperdício. Gastos excessivos.
Quando você não precisa gastar com algumas coisas, você gasta. Gastar excessivamente. Pecado, é roubo. Né? Que mais? E o desperdício também. Certo? Compra assim sem necessidade. Compra um monte de coisa e aquilo ali não serviu para nada. Então desperdiçar também aquele bem precioso que Deus te deu, o dom também, porque os bens que Deus nos dá são preciosos. Né? A gente tem que saber administrar. Nós somos, como diz o catecismo, administradores da providência. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós não podemos sair por aí gastando sem pensar nas consequências. Certo? Por isso que o catecismo nos ensina o quê? O equilíbrio. O equilíbrio. Tá bom? Outra coisa, diz o catecismo. Promessas e contratos devem ser rigorosamente observados. Promessas e contratos. Então, se você fez uma promessa ou fez um contrato, você tem que cumprir aquilo que você prometeu. Não pode ficar descumprindo o contrato. Né? Tem que usar de boa fé. Tem muitos, inclusive, muitas empresas hoje que colocam as letrinhas lá minúsculas ou não falam toda a verdade para enganar a gente, para roubar da gente. Né? Porque aí você faz você assina o papel e aí você está comprometido a pagar 12 meses, aquela coisa de fidelidade, sendo que ninguém te falou nada daquilo, ou que te escondeu, ou não foi claro. Então, fraudar nos contratos também, pecado. É pecado. Tem que usar de boa fé, falar exatamente quais serão os benefícios, os prós e os contras. Nunca ocultar as coisas. Então vai vender o carro, vende o carro com um monte de defeito e não fala para a pessoa dos defeitos do carro. Para depois a pessoa, né, ser prejudicada. É pecado também. E se houver um tipo de roubo, qualquer um tipo desse de roubo, a igreja nos ensina que nós precisamos fazer uma reparação das injustiças cometidas. Lembra quando Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus e Jesus falou: Zaqueu, desce dessa árvore que hoje eu vou na tua casa. E aí, quando eles estão lá, Zaqueu, que era cobrador de impostos e cobrava muito a mais do que devia, roubava lá na coletoria de impostos, ele se levanta, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus ali, com o próprio Jesus. E aí Zaqueu diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou devolver em dobro. Não sei quantas vezes mais se eu roubei de alguém. Então é preciso fazer uma reparação. Zaqueu não apenas devolveu o que roubou, mas devolveu a mais. Né? Então aquela questão dos juros e tudo mais, você precisa devolver, fazer uma reparação verdadeira. Né? Tá, o dinheiro, na época que eu roubei, valia R$ 500. Só que agora já vale muito mais. Então tem que fazer todo esse reajuste aí para poder, de fato, devolver aquilo que é de direito da pessoa. Que mais? Os jogos de azar, as cartas, só são ruins se prejudicam. Né? Ou se há também a trapaça. Aqui o catecismo está dizendo sobre os jogos de azar, que interessante. Jogos de azar, né? Então bingo, cartas, essas coisas. Diz o catecismo que em si mesmos não são pecado. Você pode jogar baralho com seus amigos, você pode jogar dominó, essas coisas. Até mesmo o bingo você pode jogar, né? Aí na minha família, geralmente no final do ano, a gente reúne todo mundo e joga bingo. Fica brincando, é muito legal, né? Mas ele está dizendo o seguinte, não tem problema até o momento em que começa a prejudicar alguém, certo? Então a pessoa começa a gastar mais do que pode, se torna uma escrava daquele jogo, né? Começa a gastar o dinheiro que era para pagar conta e tudo mais, aí entra o pecado. Ou se a pessoa começa a trapacear também. Então trapacear no jogo para tirar proveito próprio, para ganhar dinheiro em cima da trapaça, é pecado também. Né? Contra práticas que possam escravizar os seres humanos, comprá-los, vendê-los ou trocá-los. Então também roubar nesse sentido de escravizar pessoas. Né? A gente sabe que hoje existe o tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, comprar pessoas, vender pessoas, trocar pessoas. Tudo isso é um pecado mais do que grave, é mais do que gravíssimo. Eu nem sei se tem um mais do que gravíssimo. Ou está no topo, né, dos pecados do roubo aqui. Porque aí diz respeito à própria pessoa, imagina que coisa grave. Né? O respeito à integridade da criação. Então a gente entra num outro tópico aqui. Diz o catecismo, né, que
nós precisamos respeitar toda a integridade da criação, ou seja, os animais, as plantas, são todos destinados ao nosso bem. E nós temos que respeitar de uma forma religiosa toda a criação. Olhar para aquilo que Deus criou e olhar mesmo sabendo que todos aqueles seres foram criados por Deus e nós devemos respeito a eles. Com relação aos animais, diz o catecismo que nós temos que dar carinho e amor para os animais. Carinho e amor, né? Entretanto, é legítimo usá-los para alimentação e vestuário. Então, não é pecado você usufruir dos animais. Então, você come lá a carne do boi, né? A galinha, o franguinho lá. Diz o catecismo que não é pecado. A gente pode usufruir dos bens da criação, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter carinho pelos animais. Lembrando de São Francisco de Assis, que tinha tanto carinho pelos animais, né? Mas saber de verdade que eles podem ser utilizados para a nossa alimentação. Não é pecado. Então tem uma pessoa que fala assim, não, que é pecado você comer carne. Não é pecado. Jesus falou isso. Não é o alimento que entra, que torna alguém impuro, mas aquilo que sai do coração. Tá bom? Que mais? É lícito usar os animais para experimentos, para o bem do homem. Então também não é pecado dentro dos limites aceitáveis você utilizar animais também para experimentos que vão beneficiar o ser humano. Por que o catecismo coloca isso? Porque o catecismo entende, a igreja entende, que tudo aquilo que foi criado é para o nosso bem, é para o ser humano. A criação foi entregue nas mãos do ser humano, para que ele use com inteligência, para que ele usufrua com inteligência dos animais, das plantas, da água, de tudo. Né? Então a gente tem que, claro, preservar o meio ambiente, isso é óbvio, qualquer católico sabe disso, mas nós temos que saber que a gente pode usufruir desses bens, certo? De uma maneira inteligente. É contrário à dignidade humana maltratar inutilmente os animais. Então você está passando na rua lá, tem um cachorrinho parado, coitado, você vai lá dar um chute no cachorro. A igreja nos diz que é contrário à dignidade humana, tá? Por quê? Por que contra a dignidade humana? Porque o ser humano, ele foi feito por Deus para respeitar tudo aquilo que lhe foi dado na criação. Coitado, o cachorro tá lá, né? Nem tá latindo para você, nem avançou em você e já chega e dá um chute. Maltratar os animais. Isso também é errado. É indigno usar com os animais o que poderia ser usado para ajudar as pessoas. Também tem o outro lado da moeda. Tem aquelas pessoas que tratam os animais melhor do que um ser humano, né? Então vai lá, leva no pet, aí penteia o cabelo do cachorro. O cabelo do cachorro é bom. Penteia, escova o cachorro, trata como se fosse um reizinho. E aí vem uma pessoa que vem te pedir um alimento, não tem. Para a pessoa não tem, mas para o cachorro você gasta lá 2.000, 3.000 reais para cuidar daquele cachorro, de um animal. Então a igreja também fala que não é lícito utilizar como animal aquilo que poderia ser utilizado para um ser humano. Ah, eu não vou ajudar você porque eu tenho que guardar o dinheiro para comprar a ração do cachorro. Porque eu tenho que comprar uma roupinha para o cachorro que custa 1.000 reais. Então também é errado fazer isso, certo? Então o catecismo tenta colocar o ser humano acima da criação, porque o ser humano é a obra-prima de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o catecismo nos ensina a respeitar e administrar bem aquilo que nos foi dado por Deus na criação. Nem nos apegando tanto, mas também não menosprezando aquilo que é criado por Deus. Então é exatamente o que ele começou falando, é o equilíbrio e a moderação. Então eu vou encerrar este vídeo e ainda temos mais uma parte relacionada ao 7º mandamento, tá bom? Então, por enquanto é isso, a gente continua aqui na próxima parte do nosso vídeo, tá bom? Fique com Deus, até daqui a pouco.